Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje chegando aqui, não é mesmo, com o nosso conselhinho para a semana. Nosso conselhinho para a semana, né? Ele chega no domingo, mas o conselho se refere da segunda até o próximo domingo, certo? Então sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarô, seu lugar de encontro com os arcanos e o seu canal para consultinhas express. No domingo, sempre trazemos aqui o conselho para vivenciarmos melhor a nossa semana. Conselhos são diferentes de previsões, então entenda que aqui eu não vou te dizer como é que vai ser sua semana. Eu vou extrair conhecimento aqui das cartas para que a sua semana seja o melhor que ela pode ser, certo? Hoje, com a participação especial aqui do Lenormand Mitológico, produção brasileira, e quero dizer que, nossa, fantástico, tipo assim, famosinho, tá? É super, assim, a vibe com desenhos mais bonitos, tá? Mas me lembra tarô mitológico, e aí quem desculpa, participava dos grupos, né, de tarôs, de baralhos, dos anos final dos anos 90, começo dos anos 2000, nossa, se entende que foi a febre, e aí que cada carta se relacionava, né, com um deus grego, uma deusa grega, ou com uma parte de algum mito. Então, esse aqui, ó, segue a mesma pegada. Então, se você lê, ou tem intenção de ler também, né, tá querendo começar, não é um tarô, tá? É um baralho cigano, é um Petit Lenormand, mas, nossa, incrível, super incrível. Vem com o livrinho, né, falando sobre o mito ao qual ele relacionou a carta, as 36 cartas do baralho, e faz, né, uma conexão super legal. Então, você tem essa perspectiva que o Petit Lenormand dá, e você tem uma perspectiva também dos mitos, né, dos deuses gregos, das, das musas, você tem é, vários personagens aí da mitologia grega. Certo, pessoas? Então, você que já conhece, já pode dar o pause e se preparar. Para você que ainda não conhece, nessa leitura de hoje, a gente tem três cartas né, do mesmo baralho, esse que eu mostrei para vocês, e aí vocês vão fazer, vão dar um pause nesse vídeo para fazer uma meditação, uma interiorização, um relaxamento, né? E se conectar aqui com uma dessas cartas, seja pelas pedras que estão aqui, seja pela posição em que elas estão. Uma dessas cartas aqui vai te chamar mais atenção, e é essa que vai te dar o teu conselho para essa semana que começa agora, dia 7 de novembro. Certo, pessoas? Então, eu vou. Eu já. Sim, então, você já deu pause? Porque aqui eu já vou, né, fazendo aquela leitura, aquela perspectiva. Gente, é muito perfeito, é muito perfeito. Então, assim, para quem escolheu aqui a primeira carta, a pedrinha verde, a gente tem o conselho da carta dos peixes, que aqui é relacionado com a figura mitológica das sereias, tá? Então, os peixes falam da abundância, falam da vida financeira. Então, qual é o conselho? O conselho para essa semana é colocar essa parte da tua vida aí nos eixos, sabe? Dar uma trabalhada melhor, dar uma trabalhada, nossa, organizar essa perspectiva, essa questão. E pensando aqui agora, né, que a gente está chegando no fim do ano, sim, a gente sempre tem gastos extras, né? A gente sempre tem é, algo assim que a gente não tinha previsto antes. Então, tenta organizar nessa semana, né? Fazer um planejamento, fazer uma organização para essa a tua vida financeira, né? Porque para que a gente consiga ultrapassar nessa semana, trazendo a parte boa dessa energia, a parte boa da energia do dinheiro, para que a gente não entre numa vibe assim de escassez, numa vibe de desespero, porque aquilo dali não estava previsto, aquilo dali não estava organizado. Então, pensa assim, o que é que você tem a refletir nesse sentido para
né? Não só para essa semana, mas pensa, por exemplo, você tem filhos, talvez seja a hora de pensar, assim, de organizar a material escolar para o ano que vem, pensando agora que vamos ter promoções, agora em novembro, sim. Então, pensar, pescar promoções que estão aí, né, para que as coisas continuem fluindo assim, né, e os peixinhos continuem caminhando no mar de forma bem tranquila. De vez em quando eu ainda estou tossindo, pessoas. Mas quero dizer que já fiz exame, não é Covid, tá? Não que vocês fossem pegar. Mas, bom, aqui na pedrinha azul, na posição, a segunda carta, a gente tem a carta dos ratos, tá? E a carta dos ratos, nossa, eu acho que nunca saiu carta dos ratos aqui no canal, que coisa. Não tenho certeza, só acho, tá? Mas aí aqui na carta dos ratos, a gente tem o Deimos e Phobos. Então, ah, o que que essa carta está aconselhando aí, né? Primeiro, vamos dar uma olhadinha nas coisas nas coisas que estão tentando ou já estão tirando a nossa paz, tá? E isso pode levar a gente, não necessariamente, não apenas, né, numa perspectiva, um estresse momentâneo, mas pode afetar a nossa saúde, tipo, numa vibe real. Então, carta dos ratos, trazendo, assim, bem essa correlação aqui com a saúde mental, né, com estresse, com coisas que vão sugando nossa energia, dizendo para que você, essa semana, né, tente controlar, tente lidar essa situação, tente controlar, lidar com esta situação, com essas coisas que vão roubando ali a nossa vitalidade e entendendo novamente, né, nessa perspectiva aqui de que estamos nos encaminhando para o fim do ano, tem muita coisa, né, que vai chegando agora novembro e dezembro, que tende a gerar um acúmulo, coisas que de repente aparecem para a gente fazer, e aí então vamos trabalhar essa perspectiva aqui de estresse, né? Esses boyzinhos aqui, o Phobos, você já percebe que é muito parecido com fobia, então pensa que foi de onde veio, assim, esse nome, se originou, fobia, veio lá do Phobos. E o Deimos, pensa mais uma perspectiva de pânico, de terror, então também temos uma influência aqui, né, quando se faz essa associação, bem nessa perspectiva mental e emocional, tá? Então vamos trabalhar e cuidar aí da nossa saúdezinha, vamos tentar gerir e sim cortar aquelas coisas que possam estar sugando a nossa saúdezinha. Coisas, né? Tanto exatamente coisas quanto relações, quanto, né, situações. Então vamos nos ligar aí na nossa saúdezinha. Ok, pessoas. Então, carta do urso, que ele faz aqui essa correlação com o Hefesto, dizendo aí para você, olha, temos uns cuidadinhos aqui, começo de novembro, né? Chega para tomarmos cuidados, cuidados. E aqui, se a gente falou mais uma perspectiva mental, na saúde mental, aqui vamos pensar exatamente, essa carta hoje me chama muita atenção nessa perspectiva, sabe, de cuidar dos excessos da nossa vida. Dos excessos, aqui a gente está falando, né, bem, falou aqui nos peixes, bem na perspectiva financeira. Aqui a gente vai falar numa perspectiva de saúde, então, do trabalho, que é um excesso de trabalho, excesso de comida, excesso. Você faz a sua tradução para coisa que está excedendo aí na sua vida. Como é uma leitura coletiva, eu dou assim alguns exemplos, tá? Mas pode estar falando, né, do excesso de trabalho, o excesso de comida, o excesso de. Pode ser o excesso de lazer, né? Se a gente está falando em excesso, não necessariamente o excesso, às vezes é só o trabalho. Pode estar falando também para a gente cuidar, sabe, do nosso excesso até de autoconfiança, que pode, sim, parecer uma certa arrogância, sabe? Então, tenta moderar. Então, esse basicamente seria o conselho, né? Assim, de forma mais geral. Então, tenta moderar as coisas que estão acontecendo aí na tua vida.
Eu acho que essa carta hoje, ela me fala muito mais, assim, pela perspectiva do mito grego do que exatamente pela perspectiva do Lenormand, né? Que aí o uso a gente pensaria em outras interpretações também. Certo, pessoas? Então, assim, ó, uma semana para a gente cuidar, né, de várias saúdes, nossa saúde financeira, nossa saúde mental, nossa saúde emocional, nossa saúde física. Então, olha só que fantástico. Eu gostei de todas as perspectivas. Eu acho que quando a gente cuida de um, a gente consegue, né, também melhorar as outras. Então, me parece que as últimas semanas elas são bem casadinhas, assim. Então, eu penso nessas situações em que a gente está passando, sabe, por uma egrégora, uma coisa mais coletiva, menos individual. Então, e geralmente, realmente, quando a gente está próximo, assim, de datas em que são celebradas coletivamente, sim, as pessoas tendem a entrar, né, realmente numa afinidade. Então, a gente tem Copa chegando, tem Natal chegando, né, Ano Novo, Réveillon. Acontece também, se a gente for fazer uma retrospectiva, e eu entendo que não tinha vídeos aqui no canal, mas a gente consegue perceber isso também perto de festas juninas e do carnaval. Então, me parece que festas unem os brasileiros, né? Mas, enfim, vamos observando e todo mundo cuidando aí da sua saúde para que esse fim de ano seja tudo de bom para todo mundo. Certo, pessoas? Então, eu quero agradecer a companhia de todos e quero pedir também que deixem um like aqui nesse vídeo e compartilhem com seus amigos, tá? Para a gente crescer aqui o nosso canal, para ele ficar cada vez mais legal, no sentido de que a gente possa conversar e possa, né, dialogar, assim, mais de perto, né? No sentido em que quando chegam mais pessoas, a gente vai construindo a nossa... vai podendo conversar aqui nos comentários, né? E aí a gente vai tendo também uns feedbacks. A gente tem uma sugestão de vídeo que a Mariana deu num dos vídeos, que eu já anotei para dezembro, e a gente vai crescendo juntos. Certo? Então, quero desejar a todos uma excelente semana, né? Vamos observando isso aqui, todo mundo, para que a gente chegue aí no próximo domingo com a perspectiva, mais conselhos mais interessantes, entendendo que essa perspectiva aqui de saúdes, né, elas vão sendo sanadas para que a gente chegue sempre muito bem nas próximas semanas. Então, pessoas, excelente finzinho de noite a todos, excelente semana. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.